Boa tarde, meus irmãos. Hoje estamos vivendo o primeiro dia de setembro, 1º de setembro de 2020. Isso significa que Deus nos deu o pacote de agosto com 31 dias que já fechamos e hoje nós recebemos um pacote com 30 dias, mês da primavera, mês de flores. Flor significa renovação, vida nova, porque atrás das flores vêm os frutos. Então, nós vamos receber no mês de setembro a estação da primavera, depois do inverno. Então, vamos focar a nossa esperança nesse Deus que faz as coisas renascer, que dá esperança. Vamos renovar a nossa esperança. E eu sempre gosto da ideia de que Deus me dá um pacote de dias e diariamente me dá um pacote de horas e eu preciso usar bem este pacote que Deus me dá. Então cabe a nós usarmos bem esse pacote de dias, 30 dias de setembro que o Senhor nos dá. E a melhor forma, sem dúvida, é que tudo o que fizermos neste mês de setembro glorifique a Deus. Então cabe a cada um de nós saber o que nós vamos fazer. Vamos glorificar a Deus. Vamos santificar a Cristo. É o texto de Pedro que nós vamos estudar hoje, um texto específico que vai dizer isso. Vamos usar esses 30 dias de setembro e eu espero que este 1º de setembro você já tenha feito isso. E aí vamos para 2, 3, 27, 28, 29, 30. E aí já desfrutando do mês da primavera. Que coisa bonita, né? Que essa primavera desabroche na sua vida, lhe trazendo esperanças e muitos frutos, frutos que saltem para a vida eterna. Antes do estudo bíblico, eu quero cumprimentar e me alegrar, porque Deus deu a alguns irmãos o privilégio de completar um aniversário. O Felipe Pacheco, o Felipe do Diego, o caçula do Diego, fez 7 anos no dia 30 de agosto, domingo. Então, mais uma vez, Felipe, nós já nos falamos, mas parabéns para você e que Deus te abençoe. Ele está estudando a primeira série, o primeiro ano da escola, ele disse. Então, que Deus te abençoe junto com os seus pais, junto com o seu irmãozinho, tá bom? Também aniversariou ontem, no dia 31, a irmã Valnice Kini. Olha, irmã Valnice, eu tentei falar com a irmã, não consegui. Pelos telefones que eu tenho, eu não consegui. Liguei para a irmã, liguei para o seu esposo, para todos os telefones que eu tenho aqui, não consegui. Mas, de qualquer forma, que Deus esteja lhe abençoando e fazendo cada vez mais feliz com Cristo Jesus no coração. Ok? E hoje nós temos aniversariando a irmã Cláudia Gonçalves de Queiroz, a esposa do irmão Flávio. Flávio, aquele que não conhece, é o Flávio do ar-condicionado. Logo que eu cheguei aqui, eu chamava o Flávio de Flávio do ar-condicionado, ou Júnior, né? Então, a irmã Cláudia Gonçalves de Queiroz, nossos sinceros parabéns e votos de muitas felicidades neste novo ano que a irmã inicia hoje, ok? Muito bem, irmãos. Agora eu gostaria de chamá-los para o estudo, breve reflexão da palavra de Deus que encontramos lá, fechando o primeiro livro de Pedro, a primeira carta de Pedro. A segunda carta nós já estudamos no domingo, quando eu preguei sobre os 3 capítulos de 2 Pedro. Então hoje vamos fechar 1 Pedro. O texto vai do capítulo 3, verso 13, até o 14, 11. E este texto começa desafiando os leitores a ter um comportamento honrado e respeitoso diante das pressões sociais, mesmo que essas atitudes resultem em injúrias,
nós não podemos esquecer que Pedro escreve para estrangeiros numa terra e que eles foram perseguidos na sua terra e foram expulsos dessa terra e eles viraram estrangeiros, forasteiros, vivendo em terras que não eram deles. E deve ser muito triste ser deportado, não é? Viver no exílio. Se conversássemos com um exilado, eu nunca fui exilado, eu não sei o que é isso, mas já fiz algumas mudanças. Não foi bem um exílio, mas sair de São Paulo há 40 anos atrás e ir para Xique-Xique, morar numa terra estranha, sem amigos, sozinho, num lugar muito estranho, inóspito para mim, foi muito difícil. O que alegrava o nosso coração é que nós tínhamos uma comunidade chamada igreja. Foi aonde eu comecei o meu ministério. Mas é horrível ser estrangeiro. Quando me deram a oportunidade de voltar para o sul, eu vim rapidinho. Deus sabe o que faz. Então, Pedro nos aconselha que mesmo sendo estrangeiros e sendo chacotados, achacados, não podemos responder do mesmo jeito. Nós precisamos e somos constantemente desafiados a ter um comportamento honrado e respeitoso mesmo diante das pressões sociais. Você vai dizer, isso não é fácil, pastor, realmente não é. Mesmo que as atitudes que a gente tomar se transformem em injúrias, capítulo 3, verso de 13 a 17, vai dizer assim, olha, nós, porém, aguardamos com grande expectativa. Não, eu estou lendo 2 Pedro, eu tenho que ler 1 Pedro, de 13 a 17. Quem é que desejará lhe fazer mal se vocês se dedicarem a fazer o bem? Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida, e se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Lembrem-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então, o texto diz, quando nos perguntarem por que somos tão passivos, passivo no sentido de ser bondoso, bom, não responde, não dá coice, não dá resposta maldada, nós não podemos fazer isso. Não sei se você sabe disso, mas nós não podemos, isso depõe contra Cristo. Nós não podemos. Então, quando nos perguntar por que os crentes são passivos, esta será a oportunidade para você responder com segurança a razão da esperança que temos em Jesus Cristo. E vamos responder de forma elegante. Olha lá, os versos 15 e 16 vão dizer isto. Consagrem a Cristo como Senhor de sua vida, e se alguém lhe perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. O apóstolo também relembra a deixar de lado a conduta e os valores mundanos. Versos de 1 a 5 do capítulo 4 vai dizer assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer, porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem: imoralidades, desejos carnais, farras, bebedeiras, festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Agora, estas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas e por isso os difamam. Não é assim que fazem com o novo crente? Quando você muda de vida, tudo aquilo que você costumava fazer na vida passada, na vida sem Cristo, na vida inconversa, você não faz mais. Então, agindo assim,
nós estaremos nos santificando e testemunhando a respeito de nossa fé. E Pedro vai concluindo, dizendo diversos conselhos, e nós vamos encontrar dos versos 7 a 10 do capítulo 4, que diz: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam insensatos, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros. Amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar, o que é tão difícil hoje, né, meu irmão? Abrir a casa para colocar um estranho, é muito difícil. Eu concordo com você, eu compreendo você, é muito difícil. Mas se o Espírito lhe tocar de fazer isso, não tenha medo de fazer. Deus concedeu um dom a cada um de nós, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça ou dádiva divina. E é aí então que ele vai falar dos dons, dizendo que nós não podemos nos esquecer de que nós recebemos dons e devemos aplicá-los no reino de Deus. E para nós, o reino de Deus, do ponto de vista material, é na igreja, na comunidade dos cristãos. Estamos aí com uma eleição, já foi anunciada. E você não pode ficar de fora e colocar os seus dons a serviço de Deus. Não pode. Olha, o verso 11 vai dizer assim, olha: você tem o dom de falar, né, professor? Então, faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Não é Joel, não é Marcos, não é Altair, e tantos outros irmãos. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo o que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. E a Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Irmãos, o que é que nós andamos fazendo com os nossos dons? Não podemos enterrá-lo. Você que é músico ou música, o que você anda fazendo com os seus dons? Estamos precisando de músicos. Você que é instrumentista, não é só assim, é assim também, ou assim. O que nós andamos fazendo com os nossos dons? Você que gosta de trabalhar com som, você que gosta de ajudar em ação social, você que tem aptidão para a liderança, no campo da administração, secretaria, tesouraria, você que gosta de trabalhar com os pequenininhos, com as crianças, você que gosta de trabalhar com os idosos, os mais velhos, há alguma coisa que você pode fazer. Você que gostaria de trabalhar na vigilância da igreja durante os cultos, recebendo e se despedindo dos visitantes, nós vamos ter serviço. Tudo isso é dom e você pode realizar esses dons. Que sejamos ouvintes e praticantes da palavra de Deus, e nisso estamos glorificando a Deus. Vamos orar? Pai Santo, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos da Tua palavra e a oportunidade que temos de aplicar a Tua palavra. Obrigado pelo mês de agosto que terminou e que foi abençoado. Muitas experiências, algumas experiências amargas, mas a experiência, ela nos leva à perseverança, e o Teu povo está perseverando. Não permite que ninguém se desanime, mas que a gente avance para a Tua glória. Abençoa os aniversariantes. Abençoa, Senhor, o Teu povo, e que haja neles o desejo de te servir sempre, com os seus corações, com as suas vidas. Obrigado por este primeiro dia de setembro. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.